Então vamos pegar e saborear a palavra de Deus. Eu queria falar um pouco de oportunidade. Nesse retiro ele falou muito no meu coração acerca de oportunidade. E como é que a gente identifica oportunidades, ou como a gente reage às oportunidades. Será que isso é uma questão ligada ao meu momento de vida? Ou se eu realmente decido ter uma vida no sentido de seguir a Jesus, eu tenho que estar sempre pronto às oportunidades? Cada um vai fazer para construir a resposta dentro de si. Queria que você abrisse o Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler os primeiros versículos para poder entender o que o Espírito Santo quer falar para o nosso coração hoje. Te preparar para uma semana abençoada, te preparar para os desafios que vão chegar aí diante de você, e você vai estar permanentemente fortalecido para enfrentá-los, para vencê-los, para suplantá-los, para lidar com ele de uma maneira crística, uma maneira agradável aos olhos de Deus, sem se abater, sem se dar por vencido, mas olhar para os desafios e falar: Senhor, Tu és na minha vida e nós vamos juntos, vencendo um a um. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 14. Aqueles que pegaram podem dizer amém. Amém. Aqueles que não pegaram, eu aguardo mais um pouco. Vamos ler juntos? A palavra de Deus assim para nós diz o seguinte: no sábado, quando Jesus entrou na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Amém? Pessoas gostavam de observar Jesus? Gostavam. Estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Que raio que é isso, pastor? Que negócio é esse? É rico, é pobre, é hidrópico? O que é isso? Isso também tem uma enfermidade que se dá nos tecidos da pele. A pessoa fica inchada, uma aparência diferente. Jesus perguntou aos doutores da lei e aos fariseus: é lícito curar ao sábado? Eles, porém, se calaram, e tomando-o, o curou e o despediu. Então lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço em dia de sábado, não os tire logo? Nada lhe podiam replicar sobre isso. Se der tempo, nós vamos depois correr para o versículo 15. Amém? Vamos orar juntos para que o Senhor fale conosco. Senhor Jesus, nós estamos ainda debaixo de uma grande liberação, e que ela possa combinar com esse texto que nós acabamos de ler. Senhor, fala comigo, com meus irmãos. Senhor, nos revela propósitos através dessa palavra, e que nós possamos hoje sair daqui fortalecidos, preparados e dispostos a enfrentar uma semana repleta de situações e surpresas que muitas vezes nós não temos ideia que vai acontecer, e que em todas as coisas nós possamos te dar graças. Fala de forma concisa, tremenda dentro de nós, nos falando não só aquilo que estamos ou que gostaríamos de ouvir, estávamos dispostos a ouvir, mas o que precisamos ouvir. Amém? Irmãos, versículo 1, eu queria glorificar a Deus pelo versículo 1, porque começa dizendo algo. O que diz aí? Jesus entrou na casa. Quantos acreditam que Jesus entrou aqui? E que o Senhor Jesus está olhando para cada um de nós, pronto para ouvir qual é o lamento, ou qual é o sentimento que brota do nosso coração, que fez com que eu e você estivéssemos aqui,
que a equipe que trabalhou aí o final de semana toda viesse aqui ouvir ele terminar de trabalhar algo que ele começou na sexta-feira a tratar conosco. Ele entrou sondando corações, e é importante que nós tenhamos uma atitude agora de expressar diante dele o que nós viemos aqui buscar, ouvir e sentir dele. Amém? Então Jesus entrou, e a curiosidade que o texto nos fala é que Jesus tinha muitas oportunidades aos sábados, e ele aceitou muitas vezes convite para comer pão na casa dos fariseus. Ele entendia que talvez na casa de pessoas das quais ele muitas vezes não compartilhava da mesma visão, houvesse oportunidade de que o novo de Jesus pudesse acontecer. Irmãos, a diferença de Jesus estar neste sábado na casa desse homem, dele estar neste domingo nesse lugar, representa algo, novidade. Jesus estando, certeza de novidade. Talvez aqueles homens não tivessem muita clareza disso, do que podia acontecer com Jesus ali, porque o intento de eles chamarem Jesus ali não foi o melhor, porque os fariseus chamavam para comer pão aqueles que compartilhavam, que tinham a mesma visão espiritual, os correligionários, aqueles que pensavam parecidos com eles. Então a motivação de chamar Jesus para estar ali comendo pão, dividindo mesa com eles, nada mais era do que colocar Jesus em uma situação. E essas situações, elas podem ser encaradas por mim e por você como oportunidades. Oportunidades. As oportunidades que nós, muitas vezes, passam diante dos nossos olhos e a gente não consegue enxergar. No retiro, o Elberto tratou um pouco dessa questão da amplitude visual que nós temos, da forma oblíqua como a gente olha, forma limitada que a gente olha para as coisas. Ele trabalhou muito a questão de ver e enxergar. Uma dinâmica interessante que ele trouxe. E Jesus sempre enxergava oportunidade. Você hoje veio aqui para buscar enxergar oportunidade? Sim ou não? Eu também. Eu também. E quando eu às vezes me pego despreparado, desatento, e sinto que uma oportunidade passou diante de mim e eu não peguei, me sinto tão mal. Ah, Senhor, como eu não vi, como é que eu estava com a visão? Os olhos não enxergaram isso, porque a sensação que dá quando a gente deixa passar uma oportunidade, porque a gente só deixa passar porque a gente não discerne que é a oportunidade. Esse é o primeiro ponto. E quando a gente percebe que era e passou, nosso coração se enche de um lamento, de uma tristeza, de uma frustração. Eu percebi que condição que eu estava espiritual, eu não entendi, Deus estava nisso, deixei passar. Olha, 48 horas de uma oportunidade hoje. Às vezes uma proposta de trabalho que representa uma mudança estrutural de vida, mas que se olhar profundamente, é uma porta que Deus está abrindo, Ele deixa passar. Às vezes uma tentativa de um filho de vir em direção a você, e você está muito ocupado com muitas coisas, televisão, futebol, internet, computador, e aquele momento era um momento que podia mudar o teu relacionamento com Ele. Você deixou passar. Você deixou passar. O teu marido, que é um homem sisudo, difícil às vezes de reconhecer, que falhou, que pegou pesado, se aproximou de você para tentar um carinho e expressar o arrependimento, e você o repudia. Agora você vem com isso, você está com alguma intenção comigo? Geralmente viu, irmão? Mas assim, às vezes você precisa ver a oportunidade, começar a ter uma visão mais espiritualizada, mais sensível das pessoas. O Evangelho te dá isso. Você perdeu a oportunidade de se reconciliar. Às vezes uma situação que está nos acompanhando há muito tempo,
vez ou outra sobe um homem, uma mulher de Deus para falar com você, vai em direção a isso, resolve isso. Ó, tem uma oportunidade de se abrir para você tratar desse assunto. E a gente olha para nós, e eu? Será que é eu? E aquele sábado era um dia que a vida estava preparando para que um homem pudesse entender uma oportunidade. E como eu comecei dizendo, um fariseu convida pessoas afins. E o que esse personagem, que não levou nem nome próprio, estava fazendo ali no meio de um momento como aquele? Ele era uma isca, era um instrumento do teu inimigo ou daquele que intenta contra você de te colocar numa situação difícil. Tentaram colocar Jesus numa situação difícil? Sim ou não? Ora, sim, porque Jesus podia ali não assumir o posicionamento dele, que é uma coisa para nós impensável. Graças a Deus nunca aconteceu isso. Conosco acontece. Jesus, vamos fazer um exercício de imaginação, talvez pudesse olhar para aquela situação e olhar que aquelas pessoas tinham uma posição ou tinham... Jesus deixasse passar uma oportunidade de mudar a história da vida de uma pessoa. Eu estou sendo convidado aqui, conheço muito bem as pessoas que estão aqui, acho que não vai ficar bem, hoje é sábado, tem uma tradição de que no sábado a gente não deve fazer muita coisa, descansar, exaltar a Deus. A maior exaltação de Deus estava naquela mesa, aleluia. A maior exaltação, a maior expressão de Deus está nesse lugar, e é nela que nós estamos confiados, irmãos, porque ela pode mudar o segundo para frente das nossas vidas. E aqueles homens não imaginavam isso. E Jesus ali olhou para aquela situação e falou: é agora. E havia um hidrópico, uma pessoa passando por uma situação difícil. A hidropsia, ela tem muita semelhança, muitas vezes, conosco, com o estado de ser que nós nos apresentamos diante de Deus. Sabe qual foi a primeira coisa que Jesus identificou naquele homem? Que era preciso devolver a aparência real daquele homem, devolver a ele, ou fazer com que ele se parecesse novamente com quem realmente ele era. Porque a hidropsia, ela promove em nós um inchaço, e ela muda a nossa aparência, muitas vezes deixando com que a gente olhe para nós e não nos reconheçamos. E baseado na palavra que eu recebi hoje de manhã, no fechamento do encontro, o Senhor me deu esse texto. O que nós realmente desejamos? O que nós realmente queremos ser? É isso que Jesus está interessado, irmão. Em te devolver a tua real aparência, te devolver aquilo que você realmente possa se reconhecer como você mesmo. E no Evangelho nós estamos nos distanciando disso. Nós colocamos muitas vestimentas para entrar na casa de Deus, sob muitas argumentações, sob muitas justificativas. Nós precisamos nos ver livres deste inchaço, irmãos, de nós mesmos, das nossas deficiências, das nossas desculpas, das nossas próprias argumentações, as nossas justificativas vãs, que nos separam da revelação do Filho de Deus, daquilo que Ele tem para nós, de nos restituir aquilo que nós realmente somos. Ele conhece a nossa essência, irmãos. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que a gente deseja aqui, entrando por aquela porta, o que você realmente veio buscar aqui. Se você veio cumprir um protocolo com Ele,
marcar a tua lista de presença ali, ou se você veio ter espiritualidade, se você veio viver intimidade com Ele, se você dá um glória a Deus no louvor, porque você está sentindo a presença de Deus. Se você está interessado se a vida do teu irmão está próxima da tua, aquilo que parecia ser uma cilada, uma armadilha, se tornou uma